Oitavo ano, vamos lá no nosso tema 12. Nosso tema 12 é muito interessante pela escolha, porque o olhar aí, né, diz, um tema, vários olhares artístico. O sono, realmente, o sono é tido como um tema artístico. Então, os artistas, eles, né, pintores, escultores, eles usavam temas da realidade. Então, prazeroso, né? O sorriso, o choro. E vamos tratar aqui do sono. Vários artistas tinham como tema, né, tratar do sono. Então, nosso quadro de abertura aí é um artista que já foi trabalhado no primeiro bimestre, né? Vimos sobre ele, o Vicente Van Gogh. Ele retratou aí a sexta, quadro de 1890. Ele pintou, retratou o sono. A sexta aí vem do descanso, descanso após o almoço. Pessoas, representando pessoas camponesas que no corte do feno, né? Eles estão aí descansando, nós podemos dizer que o carro puxado a boi, né? E retrata um casal, tem a foice, retirar o calçado, né, para relaxar mais. O homem puxou o chapéu para tampar os olhos, né? Então aí o sono. Vamos lá. Todos os seres vivos têm dentro de si um mecanismo que administra a sequência de horas do dia que regula as atividades do organismo. É o chamado relógio biológico. Né, no próprio nosso organismo, na criação, né, Deus criou uma coisa muito perfeita, né, que o próprio organismo, ele se organiza, né, por exemplo, o horário de comer, se dá naquele horário, se é meio-dia que a gente almoça, naturalmente o nosso estômago vai começar a reclamar, querer o alimento. Vai começar passando a hora, você insistir em deixá-lo sem o alimento, que é o horário do almoço, de meio-dia, você vai começar a sentir dor de cabeça, fraqueza, né? Então, é um mecanismo que o nosso próprio organismo, ele é um reloginho, né? Se a gente toma um café às 7 horas da manhã, se passar para 7h30, 8 horas, tô sentindo falta do café, né? Nem um leite, comi nada, tô sentindo fraca, não almocei hoje, né? Então, os ritmos biológicos regulam a hora de dormir, de acordar, de comer, entre outros processos fisiológicos, né? Vários artistas retratam o sono em suas obras. Veja acima como Van Gogh retratou este momento de descanso, né? Como ele fez os personagens, né? Ele, voltando aqui um pouquinho, como eles dormem tranquilos, né? E a gente pode reparar também que ele retratou um local também que tem a sombra, né? Porque a gente pode dar para entender pelo trabalho da luz com a sombra, né? A sombra do calçado, que aqui foi um local em que a quantidade de feno empilhada, passei, empilhada faz com que tenha uma muralha de uma sombra, né? Pela pilha que tem arrumada aqui. A gente percebe que eles dormem tranquilos, não tem medo de acontecer alguma coisa, não é em casa, nem em qualquer lugar, pelo cansaço do corpo. E o horário das refeições, né? O nosso organismo também precisa de um repouso para poder ele colher a substância, o processo de oxigênio, o processo da retirada, né, do sangue que vai passar, o fel que vai, né, o processo no estômago, da parte alimentar, que vai desde os dentes, né, até o estômago. E depois isso precisa, porque o corpo fica lento e precisa de um repouso para que faça o processo da digestão. E todo serviço tem uma paradinha, né? Tem que pararmos um pouquinho, né? No serviço é o horário do almoço. Meu horário de almoço é só 2 horinhas, é 1h30, né? Então vamos lá, próxima página. O sono como tema em obras de diversos artistas. Então, não é uma coisa de um, mas vários artistas retratam
o sono, né, como tema dos seus trabalhos, né? Que é interessante uma pessoa dormindo, a gente fala assim, dorme como um anjo, ou nossa, ele teve um sono tranquilo, e eles retratam isso, né? E aqui no nosso caso temos as pinturas. À noite em geral é muito difícil fugir ao domínio do sono. Se formos privados dele, isso pode trazer inúmeros malefícios ao nosso organismo, como perda de memória, enfraquecimento do sistema imunológico. Olha aí, gente, tá, além da arte, né, tá tratando aí da parte da questão da manutenção do nosso corpo. Se a gente falhar com a simples questão do sono, e aqui diz o sono, né, da noite, se privarmos do sono da noite, porque, né, é o momento que a mente, o cérebro, ele para descansar, né, que tudo que ele memorizou, e nisso vão todos os órgãos. Se eu peguei muito peso, o corpo vai pedir, né, a coluna vai reclamar, se eu andei muito, meus pés estão cansados, se eu peguei muito peso, se eu dormi pouco a noite passada, eu me senti mal durante o dia, então agora eu vou repor o sono que eu perdi. Aí eu tive que estudar para a prova até tarde, então hoje eu estou toda quebrada, porque eu perdi aquele horário que eu deveria estar dormindo, eu deveria estar dando descanso maior, é à noite, né? E o horário após o almoço é aquele descansinho para repor um pouco as forças, mas à noite é o momento do sono, né? É o momento de estarmos descansando o corpo inteiro. É como se fosse, né? É, algumas pessoas, né, simbolizam o sono como a morte, né? A gente para tudo, né? O corpo esfria, né? Enquanto o coração bate, né? Claro que nós estamos mortos, mas, né? É aquela hora de adormecer, de descansar, relaxar, né? E nosso todo o corpo faz isso. Então, continuando aqui, ele também altera no metabolismo, envelhecimento precoce, descontrole da pressão arterial, alterações de humor, entre outros. A pessoa fica ranzinza, né? Porque eu não dormi e está de mau humor hoje. O dia, ao contrário, para a grande maioria das pessoas, é o período reservado à vida ativa. Por essa razão, o sono diurno tem reputação de ser o sono da preguiça. Diurno quer dizer do dia, né? Mas pode ser reconfortante e reparador a um trabalhador que inicia a jornada muito cedo ou trabalha à noite. O sono da tarde, né? Porque para muitos pode ser a preguiça, aqueles que têm a noite toda para dormir, não tem uma vida muito puxada, muito pesada, então o organismo não precisa de tantas horas de sono, o organismo não vai se queixar. Mas para outros que precisam acordar cedo demais, enquanto outros dormem, já está trabalhando, saindo para trabalhar, ou quem trabalha à noite, né, serviço de vigia, no local, né, dependendo do seu emprego. Muitos artistas famosos pintaram o sono em suas obras, nos mais diversos períodos do dia. Vejamos alguns exemplos e a leitura das obras. Vamos aí, próxima obra aí, olha só. Repousando na Sombra, de 1892, de Gianni Sanguittini, pintada a óleo, né? Olha aí, uma senhora bem tranquila, deitada na grama de bruço, né? Enquanto outra aqui tá, né, continua trabalhando, a gente percebe que é durante o dia que o sol tá quente ali, mas aqui, né, a parte que tem uma cerca, ela nem tirou o sapato, o cansaço era tão grande que ela, né, deitou de bruço ali com o avental e tudo, né? Tipo, a que tem simboliza um avental, né, amarrado à cintura. E tranquila, sem medo de que possa vir acontecer alguma coisa, cair alguma coisa, no lado de fora, né? Não foi dentro de casa. De todas as obras dele, de Segantini, Repousando na Sombra, exibe a maior fidelidade à existência humana do cotidiano. No espaço acima da cerca, onde se encontram luz e sombra, deixa eu voltar um pouquinho, enquanto fala a descrição aqui, né? Fala sobre a cerca, né? Vamos continuar aqui a leitura. Onde se encontram luz e sombra, a vida cotidiana, a vida continua em uma fazenda,
Uma vaca está prestes a comer. Uma camponesa, vista de perfil, faz o seu trabalho. Sua forma, diminuta à distância, estabelece um contraste com a figura esguia da outra camponesa. Em primeiro plano, deitada ao chão, repousando, talvez por pura exaustão, ao lado de uma enxada, né? A gente percebe aqui que está o cabo da enxada e aqui a enxada, né? O rosto virado para a relva enfatiza quão relaxada ela está. Que o cansaço tão grande, né? Que ela debruçou. A gente vê que ela inclinou um pouco a cabeça, o braço, né? Também levantado, mesmo que seja de bruço, ela, né? Levantou um pouco o rosto. Acho que seja para respirar, né? E dormiu tranquila. Enquanto, né? Como eu comentei anteriormente, né? Nós temos aqui uma vaca, nós temos o sol, tá bem alto, como diz, né? Tá bem forte. E uma senhora com um estilo de roupa como o dela, né? Continuando trabalhando. Mas vamos prosseguir. Conhecendo o artista Giovanni, o pintor italiano Giovanni Segantini nasceu em Arco em 1858. Conhecido por pintar paisagens pastorais, foi um dos artistas mais importantes da Europa no século XIX. Suas pinturas encontram-se em exposição em diversos museus. Faleceu na Suíça em 1899. Então, ele pintava pastorais, vem de pastores, vem de campo, né? Camponeses, fazenda. Próxima aí, olha só. Né? Agora uma criança, né? Um menino, dormindo tranquilo também. Com o chapeuzinho do lado, os pés descalços. Né? Criança, né? Quando ela brinca, ou, né? Corre, pula muito quando dorme, né? A gente fala, né? Dorme como um anjinho, tranquilo, né? Sem preocupação. Menino dormindo no feno, de Albert Olho sobre Tela, de 1897. Nesta tela de Albert, é possível ver um menino de aparentemente 6 ou 7 anos, dormindo profundamente sobre um monte de feno. Os pés estão nus e sujos. As canelas pálidas estendem-se para fora da calça azul surrada, né? Surrada vem de velha, né? De bem gastas, né? O chapéu de palha está jogado ao lado do corpo do menino. O colete marrom desabotoado revela a camisa de cor clara, né? Porque a gente vê pelas mangas, né? Mas está aberta, mostrando que é clara, a roupa branca, né? E ele, de qualquer jeito, jogado, se jogou, né? Para dormir. Conhecendo um pouco desse artista. O pintor suíço Albrecht Samuel Rankin nasceu no município de Inns, em 1831. Iniciou seus estudos. Teve aulas de desenho em 1845 a 1848. Em 1851, obedecendo às ordens do pai, começou os estudos em teologia na Universidade de Berna. Fazendo um parentezinho aqui, a gente pode perceber que a maioria dos artistas, né, sempre obedece ou atende, né, os pedidos dos pais em relação à sua formação acadêmica, né, em relação à faculdade cursar, né. Esse aqui também não fugiu da regra, né, foi para a Universidade de Berna, mas em julho do mesmo ano, sua irmã faleceu. Então, ele deu continuidade aos estudos na Universidade de Halle, na Alemanha. Anker foi considerado o artista mais popular de sua época. Em suas obras, retratou principalmente a vida rural suíça,
mas também pintou naturezas mortas. Naturezas mortas vem de pintar frutas misturadas com tecido, né, mesas, arranjos com flores, jarras, né, xícaras, né, natureza morta é aquele tipo de arrumação. É tido hoje como o maior pintor suíço do século XIX, faleceu na cidade natal em 1910. Próxima página aí. Temos aí uma outra pintura. Agora uma mamãe, né? Uma mãe ou uma babá, né? Vai apresentar mais ser uma mãe pelo modo que ela está olhando, encarando a criancinha, né? No berço, todo protegido dos insetos, né? O chamado cortinado, né? A gente pensa que tem um ganchinho, aí tem tipo um pano fininho, né? E ela velando o sono, né, do bebezinho. Na pintura aqui reproduzida, Bethlen Morisot capta a atmosfera de uma cena familiar. A jovem mãe contemplando o bebê adormecido no berço, velando seu sono. O mistério poético do quadro procede das muitas tonalidades de branco. A cortina branca, vista ao fundo, apresenta nuance azulada, né? Tipo uns risquinhos azulados, bem suave, né? As cobertas brancas sobre o berço têm toque delicado de rosa. Né? A gente percebe um rosa clarinho, bem, né? Bem suave, disfarçado. Né? Cortinas e cobertas destacam-se contra o fundo quente, de um marrom escuro. Esta obra primorosa, muito admirada por Claude Monet e Auguste Renoir, parece quase mesmo captar o som da respiração da criança enquanto dorme. Né? A sensação que a gente parece que está vendo o bebezinho dormindo, enquanto pela a forma que ele expressou, né? A mãe observando o nenenzinho dormindo tranquilo. Mais um pouquinho, como sempre, vamos conhecer um pouquinho desse artista. Berthe Marie Pauline Marisot foi uma grande artista francesa, nascida em 1841 em Bourges. De família abastada, Berthe e sua irmã convenceram os pais a permitir que tomassem aulas de arte. Edouard Manet, com quem teve estreita relação pessoal, inspirou-a a tentar pintar retratos e temas da vida cotidiana. Com frequência fez uso do próprio rosto em seus trabalhos. Produziu cerca de 800 pinturas. Faleceu em 1895 em Paris. O sono na arte, imagens e símbolos. Na cultura antiga, os conceitos de sono e profecia estavam estreitamente ligados. O sono era considerado um lugar especial, onde previsões e revelações poderiam ser recebidas dos deuses. Porque, né, na história bíblica, né, de Moisés, por exemplo, né, que os irmãos dele se sentiram invejados, né, ciumados pelo, pelo dom que ele tinha de interpretar os sonhos, né? Aí tem aí como, né, na antiga cultura, né, a questão de que pelo sono os deuses falavam com as pessoas, revelavam. A ideia de que o sono é um ponto de partida para o contato com a divindade permanece ainda na era cristã. Nas representações artísticas, encontramos inúmeros exemplos de visões divinas, incorporadas por situações semelhantes aos sonos, né, que é chamado êxtase, né, que a pessoa ela para tudo, ela como se congelasse, né, na questão cristã que fala, né, é aquele momento que a alma, né, a criatura
está com a divindade, está com Deus, né? No momento que Nosso Senhor fala, e no momento da oração, aquele momento que você para orar, para rezar, você está entrando em contato com a divindade, está, né? Entrando em contato com Deus, que seja para agradecer, que seja para pedir, que seja para implorar, que seja para reparar, para glorificar, né? Para louvar, você está naquele momento concentrado, né? E o sono, aquele momento que a gente repousa, né? A gente fala assim, que o anjo da guarda vem velar nossa cabeceira, que nesse momento que nós nos previne dos males, né, que possa vir enquanto a gente dorme. Né? Então, aqui, nas representações artísticas, encontramos inúmeros exemplos de visões divinas, incorporadas por situações semelhantes aos sonos. Um exemplo desse tipo de representação é um afresco de Giotto, do século XIV, que pode ser visto na Capela Scrovegni, em Pádua, na Itália, terra de Santo Antônio, né? Pádua. Este afresco mostra, subir mais um pouquinho, mostra um anjo aparecendo a Joaquim. O anjo, né, aparecendo a Joaquim em um sonho. O anjo ordena que ele volte para Ana, que vai lhe dar um filho. Este filho é Maria, destinada a ser a mãe de Deus, mãe de Jesus. O estilo de Giotto é simples, mas ainda assim monumental. Olha, mostrando, né, a noite, né? Então, os camponeses têm aqui, né, encapuzado, tem as ovelhinhas, mas ele está dormindo. Aqui Joaquim, na questão, é o avô de Jesus, né, o pai de Nossa Senhora de Maria Santíssima, né? E fala para ele voltar para casa, né, voltar para Ana. Conhecendo um pouco do artista. Giotto di Bondone, pintor italiano, considerado o primeiro expoente da pintura renascentista. Nasceu na aldeia de Colle de Vespignano, próximo da Florença, em 1266. Sua arte modificou a maneira de conceber os temas religiosos, conferindo-lhe caráter tridimensional e humanizado. As primeiras obras conhecidas dele retratam a vida de São Francisco, pintada em afrescos na igreja de Assis, na Itália. Cada fresco representa uma passagem da vida do santo e as figuras humanas e de animais são representadas com muito realismo. Em 1305 e 1306, o artista pintou 38 afrescos na Capela Arena, em Pádua, contando a história da vida de Jesus e da Virgem Maria. Faleceu em Florença em 1337. Então, né, esse artista, ele retrata paisagens da vida dos santos e figuras humanas de animais representadas com muito realismo. Realismo quer dizer assim, bem próximo da nossa realidade, não aquele desenho tão fantasia. A gente pode ver pelo estilo aqui. Olha, o anjo, as figuras humanas, elas são bem próximas, né? Dá para entender. Os animaizinhos aqui, os cabritos, as ovelhas, né? E Joaquim como dorme, olha como é que pinta. Retrata, né, ele debruçado aos joelhos, como estava frio, tampou as mãos. Aqui os outros estão andando com cajado, estão andando encapuzado, tem chapéu, né, para proteger da friagem da noite. Bem realista, né? Continuando. Na idade contemporânea, o movimento surrealista compreendido por pinturas, pela literatura, por esculturas e também por filmes, surgiu no início do século XX em Paris e tem forte influência freudiana no processo criativo, influenciado principalmente pela irracionalidade e pelo subconsciente. Então, vem de o que é o freudiano, né? Que vem do conceito de alguém, tem o nome de freudiana,
teve uma influência de alguém. Então, freudiano aí está dizendo separadinho, freudiano, relativo aos métodos e conceitos de Freud, 1856 a 1939. Ele foi o criador da psicanálise. E aí? Influenciado principalmente pela irracionalidade, quer dizer que eu não estou raciocinando, irracionalidade, pelo subconsciente, né? Aquela parte que eu não estou consciente, é o subconsciente, aquela coisa que eu estou delirando, é imaginação, é sono, né? O que é isso? É o que aquele que ou aquele que não faz uso da razão, de clareza de ideias. E o subconsciente que integra ideias, pensamentos e imagens presentes na mente, mas não no estado de consciência, né? Que vem o sono, né? O sono, ele traz imagens misturadas. Por exemplo, às vezes durante o dia, você foi à fazenda, você conheceu várias pessoas, você viu frutos que você não tem no cotidiano de sua casa, não tem próximo de sua casa, você vê como nasce, né, as plantinhas, você vê uma horta, você vê os animais. E você passeou bastante a cavalo. E à noite acontece que você tem um sono estranho, né? Vamos dar um exemplo que você estava viajando e você foi para a fazenda quando passou pela cerca, veio um cavalo grande correndo, um cavalo lindo vindo na sua direção e você conseguiu montar o cavalo no pelo, sem sela, sem medo, sem nada e saiu galopando. E o cavalo te levou para um lugar lindo, uma fonte de água, um rio. Você deu para você descer, o cavalo tomou água, você também entrou na água, tomou banho. Olha só o que o sono é capaz de fazer, mistura, né? Subconsciente que integra ideias, pensamentos e imagens presentes na mente, mas não no estado de consciência, né? Repetindo aí, vamos continuar. Próxima página. Oh, que quadro interessante. Aí está uma obra surrealista, citada lá em cima, né? Vem do subconsciente, surreal, né? Não é real, não existe. Como pode um relógio derreter? E além do relógio tem uma mosquinha. Mosca geralmente posa em quê? Uma coisa morta. Uma área seca, né? Não vejo ninguém. Um outro relógio caído aqui. Um outro de relógio mais antigo e coberto de formigas. Um outro pendurado num galho seco de uma árvore, né? Semi-morta, né? Que não tem mostra nada verdinho, parece que está seca. A persistência da memória. Então, a memória persiste, né? E ela é de 1931 e o artista dono dela, quem a criou, foi Salvador Dalí, um grande artista surrealista. Nesta famosa tela de Dalí, os elementos irreais, relógios derretidos, misturam-se à imagem comuns aos olhos humanos, criando a impressão de que eles realmente estão ali. Ao fundo é possível observar um penhasco e um mar no horizonte. Vou voltar um pouquinho, né? Olha aqui. E um mar bem pro horizonte, né? O mar se encontrando aí com o céu. Um penhasco. Vamos prosseguir. Continuando a leitura sobre o quadro. Criando a impressão de que eles realmente estão ali, né? Da impressão que realmente existe aquele penhasco, aquele mar ao fundo. Ao fundo, é possível observar o penhasco e o mar no horizonte. Essa imagem é o retrato do local em que Dalí vivia em Barcelona, na Espanha. Neste quadro, ele preferiu retratá-la sem qualquer simbolismo, limitando-se ao real. No canto esquerdo da tela, algumas formigas estão sobre um dos relógios, o laranja, né?
podemos ver assim um pedacinho, pessoal, subir muito, eu perco a leitura aqui, né? Aqui nós podemos reparar um relógio alaranjado aqui, né? Laranja, cheio de formiga. Estes insetos são a única representação de vida na pintura, além da mosca sobre o relógio que aparece ao lado. Então quer dizer que as outras coisas estão mortas, né? Não existem, somente as formigas e a mosquinha. Agora vamos lá. Ligando o elemento do sono às obras de Salvador Dalí. Salvador Domingo Dalí Domènech nasceu em maio de 1904 em Figueres, na Espanha. Pintor, escultor, escritor, fotógrafo, cineasta, designer, roteirista. Era extremamente habilidoso e virtuoso, além de ser famoso pelas imagens sugestivas e bizarras de seus trabalhos surrealistas. Em 1931, pintou A Persistência da Memória, que é esse quadro que acabamos de observar. Uma de suas obras mais famosas, apresentadas na sessão anterior. O talento artístico de Dalí encontrou expressão em vários campos, incluindo cinema, escultura e fotografia, levando-o a colaborar com artistas de todos os setores. Dotado de grande imaginação e hábitos exagerados, irritou aqueles que amavam sua arte e incomodava os que a depreciavam, uma vez que seus modos excêntricos, em alguns casos, chamavam mais atenção que as próprias obras. Era um homem de gostos extravagantes, até na aparência, tanto que mantinha os bigodes, pois dizia que funcionava como antenas, de onde captava as inspirações para pintar. Dalí morreu em janeiro de 1989, aos 84 anos, na cidade natal. Então, ele, né, fala que ele, por criar coisas, criava o quê? Imagens, quadros bizarros, né? Imagens sugestivas bizarras de seus trabalhos surrealistas. Ele, né, aqui fala que ele era um homem engraçado, extravagante, que mantinha os bigodes, pois dizia que funcionava como antenas, né, que os insetos que possuem antenas, para captar as inspirações para pintar. Então, quem tiver a oportunidade de ver na internet, né, vão reparar. E além de ter não somente os bigodes e as pontas eram viradas para cima, como uma antena de um besourinho, de uma barata, de um inseto, uma borboleta, né? Vamos lá agora, a hora da prática, né? É hora de botar a mão na massa. Vamos ver aqui se nossa ficha, nós temos a 23 e temos a ficha 24. Todas duas vão tratar de quê? Vamos ver. A imagem que aparece na nossa pastinha da ficha, o primeiro é um balão de diálogo. É um balãozinho que a gente vê muito em história, em quadrinho. Só que esse balão é do sono, é aquela nuvenzinha onde está lá um bonequinho, o personagem dormindo, de roncar, assoviando, e de repente aparece umas 3 bolinhas, né, de sequência de tamanho, da crescente para decrescente, né, vai subindo, vai aumentando o tamanho, e de repente abre aquela nuvem, aquela enorme, né, bem fofinha, onde vai aparecer algumas imagens, que representam o quê? Enquanto a pessoa está dormindo, está sonhando. A gente vê muita presença desse balãozinho no desenho de Tom e Jerry, porque ele está lá sonhando que ele está perseguindo o Jerry e consegue. Nós vimos também quando aparece
Também no desenho do Mickey Mouse, né? O Bruto, o cachorro Bruto, sonhando lá, comendo um osso, de repente vem um outro cachorro e rouba dele, ele começa a latir, latir, até e acaba o sono. E ele destrói aquela imagem, aquele balãozinho de sono, destrói tudo como uma fumacinha, uma poeirinha, né? Esse balãozinho. Então vamos lá. O que pede a 23? Como vimos na obra de Giotto, os sonhos podem ser representados com realismo, com figuras que mostram exatamente o que a personagem pode estar sonhando. Já na obra de Dalí, o sonho é representado por figuras metafóricas. Que é isso? Metafórica é relativa a metáfora. Figura, olha aqui um quadrinho, figura de estilo que estabelece uma comparação entre dois elementos, sem que haja relação entre eles, real entre eles. Então, vamos lá. Os relógios, em A Persistência da Memória, pretendem representar o tempo que pode passar de forma diferente, mais pausado, mais persistente. Na ficha, você dispõe de espaço para representar um sonho. Use a forma realista ou metafórica para representá-lo. Para isso, pode utilizar a técnica de achar mais conveniente, podendo fazer o uso do recurso da colagem para inserir algumas figuras, né? Por exemplo, né? Eu vou fazer aquele balãozinho, eu dormindo numa cama nova que está para chegar, então já sei como é a cama, que tem um colchão macio, então eu vou retratar dentro desse balão. Material livre. Pode fazer lápis, pode fazer lápis de cor. Aí vocês vão usar a imaginação de vocês. E vamos lá, retornando aqui. Na ficha você dispõe de espaço para representar um sonho. Use a forma realista ou metafórica para representá-lo. Para isso, pode utilizar a técnica que achar mais conveniente, podendo fazer o uso do recurso da colagem para inserir algumas figuras. Você vai desenhar, mas você pode inserir algumas figuras para completar, né, o seu sonho lá, dependendo do que você for, que você quer retratar de sonho, né? Que sonho foi esse? Meu quarto. Releitura de uma obra de arte. A obra é essa aqui. O quarto em Arles, de Vicente Van Gogh. Olha só esse quarto. Ele representou o quarto onde ele estava, né? Uma cama, quadros, parece roupa pendurada aqui, uma mesinha, uma cadeira, né? Casa de assoalho, parede pintadinha de azul ao fundo, mais clarinha aos lados, uma porta azul aqui, outra porta aqui. Continuando. 24. A 24 vai dar para vocês, pessoal, um quarto, realmente. Vai estar representando um quarto. Então vamos lá. Observe a obra de Vicente Van Gogh, O Quarto em Arles. O artista pintou o lugar onde dormia, sabendo ser esse um espaço importante de sua vida. Na ficha aparece o esboço da obra. Imagine que esse poderia ser seu quarto. Então, né, apresenta lá uma cama. Já está desenhado lá uma cama. Essa cama não tem cabeceira nem a parte dos pés, é só a parte do colchão com essa partezinha de baixo aqui. Tem uma janela e tem a mesinha. Essa mesinha. As paredes, o chão. Só não aparece o teto. Então, o que vamos fazer com esse desenho inacabado?
Meu quarto, releitura de uma obra de arte. Releitura, eu ponho uma obra, ponho a base, o que tem de base nela, mas acrescento algumas coisas, né? Como aqui, a cadeira, olha o formato dessa cadeira, olha como foi feita essa aqui. Olha a janela como está, olha de cima. Como estão os quadros? Tem até espelho. Um jarrinho com água. Você manjar com bacia para se lavar as mãos. A roupa está alinhada, parece que aqui parece ter bagunçado. A cama, né? Mais ajeitada. Vamos voltar aqui. O artista pintou o lugar onde dormia, sabendo ser ele um espaço importante de sua vida. Na ficha aparece o esboço da obra. Imagine que esse poderia ser seu quarto. Quantos objetos teria? Vamos pensar. Quantas obras estariam na parede? Quais seriam as cores do quarto? Como seria a cortina, a colcha, os detalhes? Desenhe e pinte usando lápis de cor. Para os detalhes, utilize caneta hidrocor. Então, né, para me pintar, eu uso lápis de cor e uso a canetinha preta para dar o realce, né, o contorno nos objetos, para realçar mais. Uma canetinha hidrocor. Observe a releitura da obra de Van Gogh, feita por Roy, artista do século XX, representante da arte pop art. Você pode se inspirar nela. Qual material usado? Lápis grafite, borracha, lápis de cor e caneta hidrocor. Pessoal, vamos lá, não esquecendo, quando terminar de fazer, vou tirar foto, mandar por e-mail da professora Irmã Lourdes, né? Vamos lá. Eu também quero também partilhar com vocês, né? Quero ver como ficar esse quarto aí. Como será que eles vão desenhar? Não vou ouvir, não quero ouvir, nem vou ouvir. Nem digitem para mim. Professora, eu não sei desenhar. Vocês vão representar o quarto de vocês ou um outro quarto que vocês gostariam de ter. Ah, eu achei linda a montagem de numa loja de imóveis, né? Na vitrine lá, como montar um quarto lá. Achei tão lindo. Expressa no seu desenho. Você tem todo o espaço, está em casa sozinho para ninguém ver. Faça com calma, evite rabiscar. Quem rabisca muito acaba ficando marcado o trabalho. Tenta usar o lápis mais suave, forma mais suave para fazer os bolsos. Imaginação. Pense antes de fazer direto na ficha. Porque se vocês errarem, não gostei, não ficou bom, vocês só tem um papelzinho da ficha. Então, vamos procurar pensar primeiro como será o meu desenho. E o de cima também não esqueço de fazer. Também no espaço que tá lá. Sono. E vamos ver que não deixe, né, acontecer isso. Repõe o sono, não deixe de dormir, não fica no celular, não fica olhando mensagem. Procurem descansar a mente de vocês para que o seu cérebro e sua saúde estejam em boa forma. Então ficamos por aqui com o tema, terminamos o tema 12.